Meus irmãos, na verdade, durante a semana, recebi cerca de 5 convites para hoje, domingo. Há pessoas que estão a casar, há pessoas que estão a tirar as crianças, portanto, acabaram de ser circuncisados, estão a celebrar aquela nossa tradição, mas também recebi convite com os álимos daqui. Depois eu fiquei indeciso. Onde eu vou? Vou participar do casamento? Vou naquelas cerimônias? Onde é que eu vou? Mas depois eu recordei um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que me orientou. O profeta um dia entrou na mesquita, فوجد قوما يذكرون الله وآخرون يدرسون العلم. O profeta um dia entrou na mesquita, encontrou 2 grupos. Um grupo recordando de Allah subhanahu wa ta'ala e outro grupo يدرسون العلم, ensinando cada um, portanto, o ilmo. Estava a se ensinar. فجلس الرسول مع الذين يدرسون العلم. O profeta foi sentar o grupo que as pessoas estavam a aprender. Faqila. Então ele foi interrogado. Ayyuhuma khayru ya Rasulallah? Qual é o grupo melhor? فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة صحيحة وعظيمة. O profeta deu uma boa resposta, que é grande e também uma boa. قال هذا خير وهذا خير. Este grupo é melhor e este grupo é melhor. ولكني بعثت معلما. Mas eu fui mandado com Allah subhanahu wa ta'ala como professor. É por isso eu sentei neste grupo. Então também recordei deste hadith. Na verdade tenho convite de casamento. Tenho convite de participar daquela cerimônia de circuncisão. Mas também os álимos convidaram-me para estar no sítio onde vai se debater ilmo. E eu disse não, eu também sou um pequeno professor que ensino alunos pequenos, então eu vou participar, portanto, programa de madrasa. Meus irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia: "Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-'ilm, wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil-'ilm, wa man aradahuma ma'a fa'alayhi bil-'ilm." Quem quer o mundo, quem quer alcançar a boa estadia, uma boa vida do mundo, fa'alayhi bil-'ilm, ele deve estudar. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, e quem quiser, portanto, a vida terrena de ákhira, فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا مَعًا. E quem quer juntar as duas coisas, uma boa vida mundana e a boa vida eterna, que é no Jannah, فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ, ele deve estudar. Portanto, o Islã aqui deixou claro, não proibiu, mas também deu a força. A pessoa não é proibido ir aprender na escola, não é proibido. A pessoa deve estudar, porque nós precisamos de médicos muçulmanos, farmacêuticos muçulmanos, doutores muçulmanos, as pessoas que construem as casas. Deve ser aqueles todos muçulmanos também. Precisamos de muçulmanos com este nível. Então, as pessoas podem ir à escola aprender. E, alhamdulillah, nós sempre quando dávamos aula a essas crianças pequenas, hoje, orgulho-me tanto quando vejo à minha frente o doutor, mas outros doutores aqui. Depois eu digo, alhamdulillah, essa criança, afinal, vinha até este nível. Allah, por quê? Já tem conhecimento que superaram a nós. Já nós aprendemos com eles. Isto significa que nós, há um trabalho qualquer, pode ser pequeno,
que nós fizemos. Então, estudaram a madraça, foram nas escolas, também estudaram. Por quê? Porque sempre a gente dava força a eles. Vocês devem estudar através de hadith que a gente está a dizer: Man arada dunya fa'alayhi bil-ilm, wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil-ilm, wa man arada huma ma'a fa'alayhi bil-ilm. Meus irmãos, quando falamos disso, sempre nós não vamos fugir daquilo que os alims acabaram de falar aqui. Não há coisas novas que a gente vai falar, a não ser passar onde passaram os meus sheikhs que sentaram nesta cadeira e tentaram, portanto, nos aconselhar. Não vamos falar de outra coisa. Vamos falar as mesmas coisas. Fazer recordar os irmãos de que a primeira coisa que foi debatido no princípio do mundo foi conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala, quando quis enviar o nosso pai Adam, ele disse: Inni ja'ilu fil ardi khalifa. A gente quer estabelecer na terra um sucessor. O Ban Adam foi chamado sucessor. Por quê? Porque ele é nascido, cresce, faz tudo, mas depois ele dá filho, faz filho, ele morre e os filhos dão continuidade com a vida. É por isso que foram chamados Khalifa, yastakhlifu ba'duhum ba'd. Então os anjos questionaram: Ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Estabelecerá nela a quem ali fará corrupção, derramando sangue? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Uma vez que nós celebramos teus louvores, glorificando-te, Allah diz: Inni a'lam ma la ta'lamun. Inni a'lam. Allah exibiu conhecimento. Allah tem força, Allah tem poder. Mas Allah, ele não exibiu força, não exibiu poder, ele exibiu conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala yufaddilu dhatihi bil-ilm. Ele disse: Inni a'lam ma la ta'lamun. Eu sei coisas que vocês não sabem. Exibiu conhecimento. Ensinou Adam nome de todas as coisas. Criou Adam, depois ele ensinou aquelas todas, nome de todas as coisas, depois apresentou-os diante dos anjos. Eu disse: aquela criatura que eu falei de que quero enviar na terra é essa aqui. Então vocês podem me dizer o nome dessas coisas? Os anjos ficaram limitados, não souberam. Mas Allah, como ensinou Adam para fazer o quê? Para diferenciar quem tem conhecimento e quem não tem conhecimento. É por isso Allah subhanahu wa ta'ala ensinou Adam: wa'allama Adam min al-ilm. Fala-se de ilmo aqui. Wa'allama Adam asma'a kullaha. Ensinou Adam o nome de todas as coisas. Depois apresentou diante dos anjos. Depois Allah subhanahu wa ta'ala questionou os anjos: Ambi'uni bi asma'i ha'ula. Vocês podem me dizer o nome dessas coisas? Os anjos disseram: La ilma lana. Nós não temos conhecimento. Estamos a falar de conhecimento. La ilma lana. Nós não temos conhecimento. Illa ma 'allamtana. Exceto aquilo que você nos ensinou. Então Allah virou para Adam: Ya Adam, anbi'uhum bi asma'ihim. Adam, fala para eles nome dessas coisas. Adam levantou, começou a citar nome de tudo aquilo que estava em frente dele. Aquilo é Jannah, aquilo é inferno, aquilo é Lawh al-Mahfuz, aquilo é Qalam, aquilo é Lawh, até entrou na fileira dos anjos. Você é Jibril, você é Mikail, você é Malakul Maut. Aquele é Ridwan, que está a controlar o Jannah. Aquele é Malik. Até depois de falar todos os nomes de todas as coisas, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Alam aqul lakum, eu não vos disse, inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard. Também Allah repetiu de ilmo. Portanto, é por isso a gente diz que no princípio do mundo tratou-se primeiro de conhecimento. É por isso Allah diz: Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? São iguais aqueles que possuem conhecimento e aqueles que não possuem, não são iguais. Então aparece o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na era dele.
O primeiro versículo, segundo como o Sheikh Ali falou aqui, o primeiro versículo foi Iqra. Na verdade, nós viemos aqui no mundo para adorar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala podia começar com o versículo Abudullah, ou qualquer versículo. Está vendo, né? Mas Allah subhanahu wa ta'ala inicia com aquele versículo que diz Iqra, leia. O Jibril estava ali, o profeta estava lá na montanha, em cima, meditando. Quem criou o mundo? Porque as pessoas adoravam pedra, outras adoravam árvores, outras pessoas que adoravam pessoas. Então, ele estava a se questionar. Quem criou o mundo? Quem criou esta natureza que eu estou a ver? Era uma pergunta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fazia no íntimo. Então, foi o dia que Allah subhanahu wa ta'ala também estava a dar a profecia ao profeta Muhammad, manda o Jibril com o primeiro versículo. Esse é o primeiro versículo. Não se falava de adoração de que, Muhammad, salli, você deve rezar, ou deve jejuar. Não. O primeiro versículo foi, Iqra, leia. Ele disse, eu não sei ler. O Jibril pegou, apertou, depois soltou, ordenou para que lesse. Lê, Iqra. Eu disse, ma ana biqari, eu não sou leitor, eu não fui na escola nem na madraça, eu não sei ler. Apertou da terceira vez, depois de soltar, o profeta sentiu-se apertado. Então ele questionou, ler o quê? Está a ver, né? Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou Jibril para ordenar o profeta a dizer o quê? Para ler. E depois, ela vai te perguntar e ler o quê? Então, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Mas o que aconteceu? O profeta, o Jibril, o profeta não respondeu que eu não ler o quê? Ele disse, eu não sei ler. Calou. Então, o anjo só sabe aquilo que ele foi ensinado, não é como o ser humano. O ser humano é muito esperto, é por isso nós, ou vamos para o paraíso ou vamos para o inferno. É por isso no dia de Qiyamah, todos nós vamos estar naquela concentração, animais, todos os animais, pato, gato, rato, bois, pessoa, todos vamos parar diante de Allah. Mas Allah subhanahu wa ta'ala vai separar as coisas. A partir dos animais ele vai dizer, kunu turaba, sejam areia. Todos os animais vão ser areia, vão transformar-se de areia. E ali vão permanecer duas criaturas, o ser humano e o jinni, para serem julgados. É o tempo que o ser humano vai dizer, ya laitani kuntu turaba. Wallahi, valá se eu fosse, portanto, um coelho. Para esse tempo aqui, eu tornar a areia e não ser julgado. Porque ele já está a ver o inferno e está a ver o paraíso. Já tem medo. O profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu este versículo, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Leia o nome do teu Senhor, aquele que criou o quê? Criou todas as coisas. Khalaqa al-insana min 'alaq. Criou o ser humano a partir de coágulo de sangue. Quando quis falar do ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala especificou o khalaqa especial para o ser humano. Aquele primeiro khalaqa entrava o ser humano e outros animais, mas quando Allah subhanahu wa ta'ala quer falar do próprio ser humano, ele especificou khalaqa especial para o ser humano. Khalaqa al-insana min 'alaq. Ensinou o que, portanto, criou o ser humano a partir de coágulo de sangue. Por quê? Os alimos nos ensinam, dizem, wa dhakarahu li sharafihi wa li anna tanzil alayhi. Especificou o khalaqa somente para o ser humano, para valorizar o ser humano. E também essa revelação é para o ser humano. É por isso Allah subhanahu wa ta'ala especificou. Iqra. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala não iniciou com um versículo que diz, vocês devem adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo como Musa foi dito, olha,
ali no coisa na montanha, quando recebia a profecia. Ya Musa, inni ana rabbuka, fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas, wa ana ikhtartuka, fastami' lima yuha. Não sei o que é até o aqimi salata li dhikri. Mas o profeta Muhammad iniciou Iqra. Qual é o segredo? Primeiro Allah subhanahu wa ta'ala queria dizer de que você, Muhammad, está a ir na era da ciência e tecnologia avançada. As pessoas devem estudar, as pessoas devem investigar, estudar tudo. Estudar na escola, estudar na madraça. Por quê? Porque nós estamos na era da ciência e tecnologia avançada. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala começou com Iqra, leia, aprende, investiga. Meus irmãos, eu não quero levar muito tempo, mas o que eu quero apelar, vamos ajudar esses jovens que estão ensinando nossos filhos. Ouvi aqui a ser citado a mensalidade, 100 meticais. 100 meticais, por que não tirarmos 100? Nós temos crianças que estão a estudar lá nos colégios, pagamos 2.500, 2.500. Agora, quando chega no fim do mês, nós conseguimos dar 100 meticais para o professor. A coisa que vai nos beneficiar no dia de Qiyama, essa gente é que estão a ensinar as crianças a respeitar os pais. Porque se não respeitar os pais, as crianças vão para o inferno, os filhos vão para o inferno. Eles, quando chegam aqui, mamãe, papai não consegue dizer, você tem que me respeitar. Mas quando chega aqui na madraça, ele é dito, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah decretou, você não pode adorar qualquer coisa exceto Ele, e seja benevolente para com os pais. Você pode rezar como? Até ter sinal de grande assim, está a ver, né? Você rezar até ter sinal assim grande, mas você quando não respeita os pais, você vai para o inferno. Isto são dito aonde? Aqui, na madraça. Eles têm muito trabalho. Então, para a gente valorizar esse trabalho, para a gente ajudar, essas mensalidades nós temos que tirar. Sim. Outra coisa, eu tenho um pedido para o diretor perdoar nos primeiros meses os que não têm informe, porque há famílias necessitadas. Nós temos aqui órfãos dos pais. Então, e o próprio mês, esse mês também, estão a comprar coisa para a escola. Está a ver, né? Então, aumentaram um pouco. Em vez de ser até fevereiro, pelo menos até março, para se organizar, os pais, e conseguir, portanto, este uniforme é uma coisa tão preponderante para, está a ver, né? Para os alunos. Mas também é um pedido que eu faço para o diretor, aumentar o tempo para os encarregados conseguir preparar isso tudo para as crianças. Eu falo muito, mas eu não gostaria de coisa de... Porque eu fui lá também 10. Só que os irmãos, como também me respeitam, 10 disseram tem que ser 10. Eu termino aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.